Pedir o irmão que coloque ali no telão o Evangelho de João, capítulo 6, verso 1. Você pode abrir a sua Bíblia. Aproveita e já coloca o seu celular no modo avião aí, ó. Em nome de Jesus. Varão do Data Show aí, ó. Terra de Manto. Você tá aí, Vasco? Achei que você tava lá em cima. João, capítulo 6, verso 1. Quem achou fala amém, quem não achou fala misericórdia. Amém. Diz assim: depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Na King James, esse verso 6 vai dizer assim, que Jesus fez isso para poder provar Filipe. Vamos continuar o verso 7. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais ou menos 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: diga a todos que se sentem no chão. Então todos sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estava ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que nada se perca. Eles ajuntaram os pedaços, encheram os 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra é verdade, ela não regressa vazia, e nós queremos pedir ao Senhor que nos traga discernimento, entendimento, revelação da tua palavra para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós cremos intensamente, e de fato é uma verdade, que todas as pessoas, elas buscam viver milagres durante o decorrer da vida delas. E por que a pessoa busca viver um milagre? Porque existe uma impossibilidade. O que a gente mais vê durante a caminhada é impossibilidade. Às vezes é um irmão precisando de um milagre na área financeira, o outro na saúde, o outro no ministério, o outro no casamento, o outro dentro no meio da parentela. E milagres, e milagres, e milagres. E você vai ver uma multidão seguindo Jesus, porque Jesus estava operando milagres. Em específico ali, falando o texto, milagres de cura. Só que quando nós olhamos para o texto, a palavra de Deus vai dizer, Jesus declara assim, que a pergunta que ele estava fazendo para Filipe era para poder testar ele, para poder provar ele. Porque Jesus, ele queria uma resposta, queria saber qual seria a resposta de Filipe. O texto diz que Jesus já sabia o que ia? Jesus já sabia o que ia? Jesus já sabia o que ia? Mas ele queria saber a resposta de quem? De Filipe. Tinha uma multidão para poder alimentar. E Filipe, logo quando Jesus pergunta, ele vira para Jesus e fala: mestre, para a gente dar um pouquinho de pão para cada uma dessas pessoas que aqui está, nós vamos precisar de mais ou menos 200 moedas de prata. Imagina eu pegar 100 reais aqui para poder alimentar todo mundo. Isso é difícil de fazer. Jesus queria saber a resposta dele. E na nossa caminhada, na nossa vida, Jesus às vezes olha para a gente, na maioria das vezes, e ele espera uma resposta nossa. Jesus já sabe o que vai fazer.
assim como sabia o que iria fazer para poder alimentar toda aquela multidão. A Bíblia diz que era quase 5.000 homens, sem contar crianças, sem contar mulheres. E ele fala, para dar um pouquinho, um pedaço de pão para cada um deles, é preciso de quase 200 moedas de prata. Mas não era essa a resposta que Jesus estava esperando de Filipe. Jesus já tinha provisão para alimentar toda aquela multidão. E diante da sua impossibilidade, às vezes você responde Jesus errado. Porque quando a gente vai avançando no texto, a gente vê André chegando perto de Jesus e falou assim para Jesus: Senhor, aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para toda essa multidão? Ou seja, André, diferente de Filipe, está dando uma resposta provocando o milagre. Porque quando Filipe responde Jesus, ele responde com uma solução humana. Ele olha para a impossibilidade, ou seja, para alimentar um pouquinho cada um, ele fez os cálculos, preciso de tanto. Mas Jesus não queria uma solução de Filipe. Jesus é a solução aonde ele está. Aleluia. E muitas vezes quando nós entramos diante de oração, Senhor, a gente já chega com solução. Jesus, eu preciso de tantos reais, eu preciso de tantos 1.000 reais. Você já está dando a solução. Jesus está esperando uma atitude sua, porque Jesus, ele trabalha com o que tem, e o que não tem é ele quem provê. Aleluia. Ele é o sumo sacerdote, ele é o nosso provedor. Por isso André chega perto dele e dá uma resposta diferente. Ele está provocando o milagre. Ele vai chegar perto de Jesus e vai falar: tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus, o que é isso para toda essa multidão? E talvez você está com uma dívida, ou precisando de pagar uma conta enorme, e está assim: Jesus, para mim resolver toda a minha questão financeira, ficar tranquilo, eu preciso de 1 milhão de reais. Porque Jesus, com esse 1 milhão de reais, eu vou investir nisso, vou investir naquilo, vou pagar isso, vou pagar aquilo, e ainda vou comprar um carro, vou fazer isso, isso e aquilo. Você mesmo está dando uma solução para Jesus daquilo que você não tem. E Jesus não te chamou para isso. Ele é Jeová Jiré. O que você precisar, Ele vai prover, seja na saúde, no casamento, na parentela. E nós precisamos dar a resposta certa a Jesus. Talvez você não recebe a resposta, não vive o milagre, por causa que você está dando soluções para Jesus. O que Jesus quer é o que Davi fez no Salmo 51. É o que a viúva de Sarepta fez com o profeta. O que eu tenho é isso. É apresentar com um coração sincero. E às vezes você foge disso. Você quer dar a solução que você quer, que você acha melhor. Mas o melhor é você trabalhar com aquilo que você tem na mão. Aleluia! Assim como o André. E falar: Jesus, eu tenho tantas impossibilidades. Eu preciso de tantos milagres. Mas o que eu tenho é isso, Jesus. E o que é isso diante de tantas impossibilidades na minha vida? E aí o Deus que multiplica, o Deus que não existe impossíveis para Ele, Ele vai manifestar sobre a sua vida. Nos te quemi trovo socobanara saio. Emanara suyanai. Assim te diz o Senhor: Deramasebia corobandai. Eu sou contigo, Rabaca subia. Seja forte e corajosa, Ramanara saio. Avance, Canaia Sébia. Eu vou à frente, Naracalabanara saio. Emandarácia. E haverá expansão. Assim te diz o Senhor: De Calassúbia. Narasaio comandar. Remaia subianar. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão perdendo o foco de Jesus e olhando para as impossibilidades. Olha aqui, todo mundo, não tire o foco. Olha, não olha para mim, não, para Jesus, a palavra. Olha, deixa nada te distrair.
Ele é Jeová Jireh. Ele é o Deus que provê. Não há outro que se compara a Ele. E às vezes você quer dar soluções para Jesus, sendo que é você que precisa de solução. Talvez Jesus está te provando e quer te aprovar. Ele quer um coração sincero, que fala: o que eu tenho é isso, Jesus. E não é você apresentar para Jesus aquilo que você não tem, porque Jesus, ele vai fazer multiplicar. Você não pode desviar o seu olhar nem para um lado e nem para o outro. Talvez as impossibilidades tenham tentado te sufocar. As impossibilidades têm tentado te parar. Eu estou cheio de impossibilidades. Como é que eu vou fazer? Eu bato a porta e a porta se fecha. Eu não consigo ter uma família para sustentar. Eu tenho que trabalhar, muitas coisas, mas eu não consigo. O desespero, a ansiedade bate em mim todos os dias. O que eu vou fazer? Eu preciso, a minha saúde está debilitada. Não tem esperança para mim, eu estou cheio de impossibilidades, cheio de desafios. É impossível para mim. É impossível. Parece engraçado, mas quando eu falei para vocês olharem para Jesus e não tirar o foco, e o Caco começou a gritar, assim como as impossibilidades gritam dentro da sua alma e da sua mente, como se estivesse tornando uma voz audível. Os seus olhos não foram mais fitos em Jesus, mas sim no Caco. Outros começaram a me olhar, de um lado para o outro, mas vocês deixaram de olhar para Jesus. O que Jesus quer é que os seus olhos fiquem fixos e não fiquem olhando as preocupações, os problemas da sua alma. Quando você coloca no altar, não é o que você não tem, é o que você tem. Porque o altar, ele vai ativar as promessas. Então rasgue o seu coração. Nós vamos agora dizimar, nós vamos agora ofertar. Você que precisa de um envelope, levanta sua mão. Você que precisa de passar o cartão, pode levantar a sua mão também. E eu quero que nesse momento, enquanto vocês estão preparando os dízimos, enquanto vocês estão preparando as ofertas, eu quero que você comece a apresentar para o Senhor sua impossibilidade. E quando você subir nesse altar, você não venha passar pisando, assim como o Felipe, trazendo uma solução para Jesus. Fala para Jesus das suas impossibilidades. Apresente todos os seus problemas a Jesus. Coloque a oferta, coloque o dízimo e comece a apresentar. Assim como o André fez. Jesus, o que eu tenho é isso, mas o que é isso diante das impossibilidades? O que é isso diante daquilo que eu estou vivendo, que eu estou experimentando? Não perca o foco de Jesus. Jesus está esperando uma resposta, Ele está te provando. E a sua resposta não é solução para Jesus, é Jesus que é solução para a sua vida. Amém? Você que vai dizimar, você que vai ofertar, pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Saúde, paz e prosperidade. Para quem não me conhece, meu nome é Mariane, sou pastora em treinamento na casa e hoje eu vou estar ministrando para vocês. Mas antes de começar a ministração, eu queria saber quem aqui no culto hoje já orou. Amém. Achei que ninguém ia levantar a mão. Quem aqui já louvou? Quem aqui já adorou a Deus? Amém. Quem aqui já dizimou, já ofertou, já se entregou? Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar vocês agora, antes de começar a ministração, a se levantar, a se colocar de pé, mas neste momento só adorar a Deus, só exaltar, só glorificar. Talvez você já orou, você já pediu, você já falou com Deus das suas dores, das suas limitações, das suas dificuldades, você já apresentou para Deus os seus problemas, mas neste momento você só vai adorar. Você só vai reconhecer a presença dele neste lugar. Você vai atrair a presença de Deus. Porque aonde a presença de Deus está, milagres acontecem. Onde a presença de Deus está, o mal não prevalece.
Quem está feliz? Amém. Glória a Deus. Antes de começar a ministração, queria lembrar a todos que faltam apenas 4 dias para a nossa festa no Centro Social, dia 7. E nós temos aí a rifa, né, do boicaco, a rifa da leitoa, da galinha, e nós vamos estar sorteando lá no dia 7. Então você que é líder de célula, você que é ovelha, mas que pegou, né, as rifas para vender, o Maicon vai estar lá atrás no final do culto. Como disse a Ju no culto da manhã, não vai agora não, senão eu vou gritar aqui no microfone, no final do culto, né? Vai no final do culto acertar as rifas lá com o Maicon, não deixa de acertar, para a gente poder estar fazendo, né, tudo certo, tudo direito, entregar as rifas, acertar tudo direitinho. E lembrando também das barracas, né? Você que está em alguma célula, você que é líder de célula ou que é ovelha, não deixe de ajudar, não deixe de participar, né? Não deixe ali de servir junto. Eu sei que muitas pessoas já estão ajudando, já estão ofertando, né, os alimentos. Nós vamos ter lá muita comida, porque crente come, não é mesmo? Então, não deixe de ajudar, não deixe de participar. E eu queria convidar vocês para a gente orar por essa festa, né? O Abraão, ele já falou algumas vezes de como, né, há ataques, não apenas no dia, mas antes, até mesmo com a liderança, até mesmo com os líderes de célula que estão organizando as barracas. E a gente precisa orar, né? Pedir a Deus, porque a Bíblia fala que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória dele. Então não vai ser só um momento ali de comunhão, não vai ser só um momento de descontração, não vai ser só um momento de comer, não vai ser só um momento da gente levar pessoas que não conhecem a Jesus naquele lugar. É um momento ali onde o Evangelho vai estar sendo propagado. O inferno se levanta toda vez que o Evangelho é propagado. Então nós precisamos orar, nós precisamos guardar em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Não precisa levantar, dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. A Bíblia fala do poder da união, né? Da oração em união. Então vamos orar agora. Feche os seus olhos e ore para que Deus ele possa abençoar esse dia. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora em intercessão, ó Pai, pela festa, Senhor, do dia 7 de setembro. O Senhor, ó Pai, é o Deus que tem o controle de todas as coisas. E eu apresento a Ti, ó Pai, tudo que ainda precisa ser resolvido, tudo que ainda precisa ser feito, ó Pai, toda a organização, todos os alimentos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu apresento a Ti e eu te peço, ó Pai, venha com provisão, venha com direção, ó Pai. Guarde, Espírito Santo de Deus, o Abraão. Guarde, ó Pai, os líderes, ó Pai, todos os pastores desta casa, os líderes de células, ovelhas, ó Pai. Senhor, para que tudo venha a ocorrer conforme a Tua vontade, para que tudo, ó Pai, venha a ocorrer conforme o planejado. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos levantamos como um espiritual para guerrear, para batalhar contra tudo aquilo que possa se levantar contra essa festa, contra tudo aquilo que possa se levantar para atrapalhar, para dispensar, para causar desunião. Em nome de Jesus, seja repreendido agora no mundo espiritual. Nós clamamos a Ti, ó Pai, porção dobrada do Teu poder sobre aquela festa. Senhor, que cada visitante, que cada pessoa que estiver lá, ó Pai, possa se sentir acolhido, possa sentir a Tua presença, possa sentir o Teu mover, ó Pai, possa sentir o Teu amor. Ó Espírito Santo, use essa festa, Pai, para que o Teu Evangelho seja propagado. Que essa festa, ó Pai, glorifique ao Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, entregamos a Ti e te pedimos, Espírito Santo de Deus, dê direção, ó Pai, faça conforme o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então à palavra. Abra sua Bíblia em Atos. Versículo 25. O versículo 25 e 26. Atos 16, 25 e 26. Eu vou ler na tela porque a minha tradução é diferente, depois eu vou ler ali também.
Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Agora, coloca para mim, por favor, a Almeida Revista e Corrigida. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora, Senhor, disponível para a Tua obra. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que não seja mais eu, mas o Senhor, ó Pai. Senhor, que a Tua mensagem, que a Tua palavra, Senhor, venha fluir, mas que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, ó Pai, abra os ouvidos espirituais de cada um que está aqui nessa noite e que vidas aqui, ó Pai, sejam mudadas pelo poder da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te dou liberdade, ó Pai, e te peço, mova-se, ó Pai, em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gosto de orar, tá, gente? Bom, eu queria começar iniciando esse versículo que nós lemos. Eu fui ministrada muito fortemente. Eu confesso que é com muito temor e tremor que eu estou aqui nessa noite. Quando o Abraão avisou, eu falei, meu Deus, e agora? Deu aquele desespero, aquele frio na barriga. E então eu fui para Deus pedir uma direção de qual era a mensagem, o que Deus queria falar com a igreja, não o que eu iria trazer. E Deus então me direcionou a essa mensagem e falando, eu pedi para ler a Almeida Revista e Corrigida porque eu gosto dela em vez da NTLH, porque a Ara fala sobre o terremoto. A minha versão também, que é a King James, também fala sobre um terremoto, não apenas sobre o tremor. E eu comecei a pesquisar sobre o que seria o terremoto, porque a gente, na verdade, não tem uma noção, Quando a gente fala o terremoto, a nossa nação, a nossa cidade, a gente não está acostumado com isso. Tem lugares que já é acostumado, que as casas são construídas para isso. Então, quando a gente lê e quando a gente acompanha, a gente talvez não tenha a noção da dimensão do que seria um terremoto. Qual é a proporção que um terremoto pode alcançar. E então eu comecei a pesquisar sobre o terremoto. E então eu encontrei o terremoto mais forte que foi registrado na história. Foi um terremoto em 1960, onde ele alcançou a escala Richter de 9,5. Foi no sul do Chile. Ele foi nomeado como terremoto de Valdívia, porque foi a cidade que foi mais abalada. Conta-se que aquele terremoto, ele liberou uma energia equivalente a nada mais, nada menos do que 20 mil bombas de Hiroshima. Agora vocês imaginam a proporção de um terremoto. A gente já pensa, uma bomba atômica, a bomba de Hiroshima já causa um estrago. Agora você imagina um terremoto com uma proporção de 20 mil bombas de Hiroshima. Conta-se, os registros, que mais de 1.600 pessoas foram mortas nesse terremoto. Mais de 3 mil foram feridas e mais de 2 milhões de pessoas ficaram desabrigadas. Nesse terremoto, não apenas aquela região foi danificada, foi devastada, mas todo ao redor, várias cidades, e conforme eu fui pesquisando, eu fui vendo que até mesmo do outro lado do mundo, conta-se, pelos históricos, pelos registros, que esse terremoto ele chegou até mesmo a alterar a rotação da Terra. Então a gente vê o impacto desse terremoto, ele desencadeou um tsunami que se espalhou pelo Pacífico, inundou as costas do Japão, Havaí e Nova Zelândia. Então a gente vê um terremoto que aconteceu em um lugar, ele danificou e teve uma proporção em vários outros lugares. E por que eu quis trazer deste terremoto? Porque a gente não tem essa noção, essa dimensão.
né? No texto que nós lemos, a gente viu sobre Paulo e Silas, e eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui já conheçam essa passagem, já tenha visto, já tenha lido, já tenha ouvido em algum momento sobre o terremoto, né? Ali na prisão, onde eles oravam, onde eles louvavam, eles adoravam a Deus. E essa passagem fala muito, né, sobre a gente adorar em meio às dores, sobre a gente, né, permanecer fiel em meio às dores. Mas se a gente for parar para analisar, Paulo e Silas, eles foram presos, né, injustamente, porque eles estavam pregando o evangelho. Eles foram ali presos injustamente. E aí eu comecei a pesquisar, né, porque eu sou uma pessoa que gosta, né, da pesquisa, né, Ana? E eu comecei a pesquisar a origem, né, desta palavra, porque, como eu disse, são traduções diferentes, e eu fiquei treinando, tá, gente? Vocês vão falar junto comigo, porque essa palavra, na origem do grego, ela significa, ela fala-se, né, saismos. Fala junto comigo, saismos. Saismos. Olha para a pessoa do seu lado, fala com ela, vê se ela vai falar certo. Saismos. Aleluia, é isso aí. Então, essa prisão, né, que eles sofreram, levou eles a experimentar aquele terremoto. E na Bíblia a gente encontra várias outras passagens falando sobre terremoto, até mesmo no Antigo Testamento, como em Zacarias, como em Amós, tem vários momentos onde a Bíblia cita terremoto. Mas essa palavra, né, saismos, ela é usada na Bíblia apenas 12 vezes no original, no grego. Sendo que dessas 12 vezes, 6 é apenas no livro de Apocalipse. Então as outras 6 se distribuem aí no restante do livro, né? E o que acontece? De acordo com alguns estudos, o terremoto, ele pode ser considerado a manifestação da presença de Deus. Ele pode ser considerado uma forma, né, de Deus se manifestar como um julgamento também. Então eu acredito que por isso a maior parte, né, se encontra no livro de Apocalipse, porque a gente sabe que é um livro que fala sobre julgamento, mas essa palavra, ela se encontra então em poucas situações na Bíblia. E ela, além de, né, ser traduzida como terremoto, ela também pode ser traduzida como agitação, comoção e tempestade. Né, varia da tradução, por isso que na NTLH, quando a gente lê, ela não fala especificamente terremoto. Mas foi algo que me chamou muito a atenção, sobre essa questão da palavra ela não ser repetida, né? O original dela não é tão repetido, até mesmo em outras passagens que se fala de terremoto na Bíblia. E como eu disse, ela pode ser considerada, ser usada como uma teofania. Momentos na Bíblia onde Deus se manifesta, onde a presença de Deus se manifesta, então acontecem terremotos. E enquanto, né, eu preparava a ministração, eu comecei a pedir uma direção para Deus. Deus, por quê, né, que o Senhor quer falar sobre isso? E quem esteve no culto da manhã aqui vai entender e vai compreender que nem eu, nem a Ju combinamos, a Juliana ministrou no culto da manhã. E uma coisa que ela enfatizou, que ela falou, foi sobre a presença de Deus. E foi exatamente o que Deus me direcionou. Porque a presença de Deus, ela se manifesta. E onde a presença de Deus se manifesta, coisas acontecem. Onde a presença de Deus se manifesta, terremotos acontecem. A gente percebe que num terremoto as coisas não ficam iguais. A gente percebe que quando Deus ele vem e a presença de Deus vem sobre nós, é como se tivesse ali as 20 mil bombas de Hiroshima dentro de nós. A gente não aguenta, a gente se lança, a gente se prostra, a gente se rende, a gente quer mais, a gente não consegue descrever a presença de Deus. Então a gente entende o poder e a necessidade da presença de Deus na nossa vida. Mas eu queria trazer hoje 3 coisas onde a gente percebe a necessidade do terremoto se manifestar na nossa vida, de acontecer literalmente um terremoto. Eu não sei se vocês já tiveram situações na sua vida onde ali parece que está tudo sendo sacudido, onde parece que está tudo ali fora do lugar, onde parece que está tudo ali, né, desajustado, e talvez até mesmo como Paulo e Silas,
onde eles estavam ali fazendo certo, onde eles estavam pregando, onde eles estavam expandindo o evangelho, mas que foram presos injustamente. E talvez você já viveu ali situações onde você fala, mas Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso se eu estou obedecendo, se eu estou buscando, fugir do pecado? Por que está acontecendo isso comigo? Mas eu quero te dizer hoje que isso é uma oportunidade para o terremoto de Deus chegar na sua vida. Porque se Paulo e Silas não tivessem sido presos, eles não experimentariam um terremoto. Se eles não tivessem sido presos injustamente, eles não saberiam o que era esse terremoto de Deus. E a gente leu aqui que não só a prisão, se a gente pegar para ler, a gente vai ver que não só a prisão de Paulo e Silas foi aberta, mas de todas as outras pessoas. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que o terremoto, ele traz mudança de vidas. O terremoto, ele traz mudanças de vidas e o evangelho, ele é propagado. O evangelho, ele não fica apenas com você. Porque a gente para olhar o contexto depois daquela passagem, onde a pessoa que estava ali guardando a prisão, quando percebe que todas as prisões se abrem, ele então tenta e pensa sobre como eu vou fazer, eu vou me matar, e a Bíblia fala que ele pensa sobre isso, porque naquela época, se um preso fugisse, ele teria que pagar com a própria vida. Imagine então abrir a cela de todos os presos. Ele ia ser morto de todo jeito, Então ele ali naquele momento, ele pensa, eu vou me matar. Então Paulo e Silas falam, não, Se vocês continuarem lendo depois, ele vai falar, não faça isso. Isso colocou ali para mim, no versículo 28. Mas Paulo gritou bem alto, não faça isso. Todos nós estamos aqui. Então depois, se você continuar lendo, você vai ver que Paulo, ele prega para aquele homem. Que o evangelho chega não só para aquele homem, mas para a família dele. E então a gente vê mudança de vida acontecendo por causa de um terremoto. Talvez se Paulo e Silas não tivessem sido presos, talvez se eles não tivessem adorado em meio às dores, como a gente conhece dessa passagem, o evangelho não chegaria para aquele carcereiro. A família daquele carcereiro não saberia. Talvez a gente não sabe, não tem a dimensão, mas a gente percebe por causa daquele terremoto, o evangelho foi propagado. E muitas vezes a gente quer terremotos, a gente quer mudança, a gente quer, Deus, vem aqui, move tudo. A gente canta isso, mova as coisas de lugar, mas a gente não quer pregar o evangelho. A gente não quer propagar a mensagem de Deus. Paulo e Silas poderiam ter simplesmente falado, não, estamos todos aqui, e ter continuado na prisão e não ter falado nada. E ter ali, acatado, ter esperado a decisão, mas não, eles pregam. Não, eles falam do amor de Jesus, eles pregam a mensagem, pela qual eles foram presos. Que provavelmente aquele carcereiro talvez já tenha até escutado, mas que talvez não tenha crido. Porque no momento que Paulo e Silas estavam orando e adorando, o carcereiro estava naquele ambiente. Ele ouviu. Só que talvez ele precisava daquele terremoto, de ver a ação de Deus, para ele acreditar que o Deus de Paulo e Silas realmente salvaria. Para ele realmente acreditar que era verdade, aquilo que era pregado. Então, o primeiro ponto é, a gente precisa entender que o terremoto, ele vai causar a propagação do evangelho. Se você, conforme a gente for avançando e for buscando, você começar a identificar, não, eu preciso que Deus gere um terremoto na minha vida. Eu preciso que Deus faça, que mova, que aconteça algo, que tenha um tremor realmente de Deus na minha vida. Não se esqueça desse primeiro ponto. O evangelho, ele precisa continuar sendo pregado. A sua vida tem que haver mudanças. Tem que haver a propagação do evangelho. Deus, ele não vai causar um terremoto aleatoriamente. Ele não vai criar uma situação ali, estremecer os alicerces, como a Bíblia mesmo fala. Ele não vai estremecer os alicerces em vão. Ele não vai fazer algo em vão, aleatoriamente, não. Tem um propósito. E o maior propósito do reino é que vidas sejam alcançadas. O maior propósito é que o evangelho se propague. Então nunca se esqueça disso. O segundo ponto é que o terremoto, ele glorifica a Deus.
Abra sua Bíblia lá em Mateus 27, versículo 54. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Essa passagem fala sobre um terremoto que acontece logo após a morte de Jesus. Quando Jesus ele é morto, e então logo após acontece um terremoto, e aqueles guardas, eles então reconhecem quem era Jesus. Eles reconhecem: este homem era realmente o Filho de Deus. E a segunda coisa que um terremoto ele vai causar na sua vida e na vida de outras pessoas é que ele vai glorificar o nome de Deus. Ele vai fazer com que pessoas reconheçam: esse Deus é Deus. Essa pessoa realmente serve um Deus verdadeiro. Essa pessoa realmente tem um Deus fiel. Essa pessoa realmente não estava mentindo. Realmente era impossível, era improvável. Mas isso daqui que aconteceu mostra que o Deus dela é fiel. O terremoto ele vai fazer com que Deus seja glorificado. Ele vai fazer que toda a honra e toda a glória chegue a Deus. E a gente vê nessa passagem que Jesus, quando ele morre, então acontece esse terremoto. Essas pessoas entenderam, aquelas pessoas que acompanharam a crucificação, que acompanharam todo o momento ali onde ele apanhou, que acompanhou ali todo o momento onde ele foi chicoteado, escarneado, onde ele ali teve humilhação. Mas naquele momento, eles tiveram que reconhecer: ele realmente era o Filho de Deus. Realmente, ele era o Filho de Deus. Porque quando o terremoto de Deus, a presença de Deus vem, as outras pessoas ao seu redor vão glorificar o seu Deus. Vão reconhecer que o Deus que você serve é fiel, é verdadeiro. O terceiro ponto é que a presença de Deus se manifesta. É a manifestação da presença de Deus. Abra agora em Mateus 28, versículo 2. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Eu vou ler na minha tradução aqui, que fala assim: e eis que houvera um grande terremoto, pois um anjo do Senhor descera do céu e, chegando-se, removera a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Aqui a gente encontra então logo depois a manifestação da presença de Deus na ressurreição de Jesus. A gente leu sobre o terremoto na morte de Jesus, mas eu confesso que conforme eu fui avançando e conforme eu fui preparando a ministração, esse foi o versículo que mais me tocou. Esse foi o versículo que mais me instigou, porque ele fala sobre a ressurreição do nosso Deus. Ele fala sobre a ressurreição daquele que se entregou por nós. Ele fala sobre um terremoto que aconteceu simplesmente para mostrar que ele ressuscitou. Simplesmente para mostrar que ele já estava livre, que ele já havia ressuscitado. E eu confesso que eu lendo, eu sou bem criativa às vezes nessa leitura, e eu não sei se vocês observaram, mas a Bíblia fala, que o anjo ele tirou a pedra e sentou-se sobre ela. Eu fiquei imaginando, vocês conseguem imaginar esse contexto, o terremoto ali acontecendo, tinha guardas também naquele contexto, mas o terremoto acontecendo já é algo sobrenatural. Agora o anjo vem e tira a pedra onde estava o túmulo de Jesus. Mas ele não só tira a pedra, ele senta-se na pedra. Eu fico imaginando a cena, assim, daquela coisa feliz, realmente, aquela coisa satisfatória
de tipo, olha, eu removi a pedra, ele já está livre, ele ressuscitou, está ali contemplando o contexto. O anjo estava ali, ele poderia só ter aberto, né? Ter tirado a pedra e ter ido. Mas não, ele se assentou na pedra. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus, o anjo assentado na pedra, né? Assim, Deus, ele é muito criativo, ele é muito detalhista, mas a gente consegue entender que neste momento, Deus, ele queria mostrar a presença dele, ele queria mostrar a manifestação da obra dele, que a obra que ele tinha feito na cruz não tinha sido em vão. Ele queria mostrar com aquele terremoto, né, abalando os alicerces daquele lugar, fazendo com que as pessoas ali, né, os guardas que estavam ali, percebessem. Porque você imagina, talvez, se Jesus tivesse ressuscitado, mas sem o terremoto naquele contexto, será que os guardas perceberiam? Será que os guardas identificariam que aconteceu algo naquele lugar? Será que eles reconheceriam a presença de Deus naquele lugar? Não, talvez não. Eu penso que não. Mas Deus, ele faz com que terremotos aconteçam, para que as pessoas percebam a presença dele, para que as pessoas vejam aquilo que está acontecendo. A gente consegue comparar, né, essas 3 passagens e ver que o terremoto, ele é algo sobrenatural. É algo que ele vai além da lógica, ele vai além, né, do nosso natural, e por isso que até mesmo o terremoto geológico, né, assim, dentro da geografia mesmo, por mais que tenha, né, cidades e lugares que são preparados para isso, não deixa de acontecer ali danos, não deixa ali de acontecer situações, né, que são ruins para aquela cidade, para aquela região, porque o terremoto, por mais que a cidade se prepare, por mais que o governo se prepare, não passa batido, porque não é algo natural, não é algo que a gente foi criado para lidar no dia a dia, cotidianamente, não é algo que a gente sai de casa e pensa assim, hoje pode ser que venha um terremoto, né, e aí vai destruir tudo. Não, a gente não tem esse pensamento porque não é algo natural. É algo que vai muito além, né, da nossa rotina, muito além daquilo que a gente está acostumado. E a presença de Deus, ela é sobrenatural. Algo que me chamou muito a atenção, e não foi algo intencional, não foi algo proposital, mas conforme eu fui pesquisando e conforme eu fui avançando, eu percebi que nessas 3 passagens, a mesma palavra original do grego, quem que lembra a palavra? Saismos. Isso aí, vocês vão sair falando grego. Vocês vão chegar em casa hoje e falar, olha, mãe, pai, marido, esposa, cheguei do culto falando grego, tá? Então, vamos lá. Saismos. Saismos. Aleluia. Nessas 3 passagens é usado a mesma palavra, saismos. E eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei que essa palavra é usada 12 vezes na Bíblia, sendo que 6 vezes é somente no livro de Apocalipse. Então a outra metade, 3 vezes, a gente vê a manifestação da presença de Deus. A gente vê então a glória de Deus, né, se manifestando em situações para que vidas sejam alcançadas, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a presença de Deus seja manifestada. Eu não sei vocês, mas tem áreas da minha vida que eu já passei por terremotos, tem áreas da minha vida que não eram normais, né, mas que Deus permitiu terremotos, e talvez tem áreas da sua vida que você está vivendo hoje, que você está pensando, meu Deus, eu estou no próprio terremoto, estou ali no tsunami, no olho do furacão, não sei o que eu vou fazer, eu estou simplesmente desestruturada, mas o terremoto, ele é uma oportunidade para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Só vai depender de como você reage a esse terremoto. Só vai depender de como você reage a essa situação. Só vai depender daquilo que você tem olhado, como Samuel falou. Será que você tem olhado para Jesus? Será que você, em meio às dores, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, ainda assim, você tem olhado para o autor e consumador da sua fé? Ou será que no meio das limitações, no meio das dificuldades, a presença de Deus não se importa mais para você?
Será que ali no meio das lutas você já não procura mais a presença de Deus porque você está tão focado em se preocupar para resolver o problema com as suas mãos, que você não pede: Deus, vem aqui e mude as coisas de lugar. Vem aqui, ó Pai, e faça. E a gente canta, né, esse louvor, e a gente pede: Deus, mude as coisas de lugar. Faça, né, tire aquilo que não te agrada, faça aquilo que precisa ser feito. Mas conforme a gente foi vendo e eu fui falando, eu não sei se vocês perceberam, um terremoto ele não é pacífico. Um terremoto ele não é uma coisa branda, ele não é uma coisa leve. E a gente tem muitas vezes o pensamento que o terremoto que Deus vai mandar para nós vai ser ali algo tranquilo, né? Que Deus ele vai vir, a gente imagina ali a nossa casa, imagina a sua casa. A gente canta para Deus: Deus, mude as coisas de lugar. E a gente pensa que Deus vai fazer o quê? Vai pegar educadamente, né, um móvel, como a gente faz, e vai colocar em outro lugar, porque a nossa mente é assim. Mas quando a gente fala isso, pode ser que sim, pode ser que Deus ele pegue, né, calmamente e mude. Mas pode ser que ele envie um terremoto para abalar as estruturas, para falar: acorda para a vida, você precisa de mudança. Porque um terremoto somente que vai gerar uma mudança de vida, somente um terremoto que vai abalar. Somente se eu não mandar esse terremoto, você não vai conseguir glorificar o meu nome. Se eu não mandar esse terremoto, você não vai propagar o evangelho. Se eu não mandar esse terremoto às outras pessoas que estão te acompanhando, que estão vendo as suas lutas, não vão identificar o Deus que você serve. E aí é muito mais fácil a gente às vezes pensar e questionar e reclamar e falar: Deus, mas por quê? Por que, Deus? Né? E como a gente leu lá no início sobre Paulo e Silas, eles não questionam, eles adoram, eles louvam. E o terremoto veio sem eles pedirem. Eles não pediram, eles simplesmente adoravam, eles simplesmente buscavam, eles simplesmente se entregavam, eles simplesmente rendiam-se a Deus e entendiam que não importa o motivo pelo qual eles estavam presos, não importava qual era o motivo pelo qual eles estiveram presos naquele lugar, Deus continuava sendo o mesmo. E talvez você não está experimentando a mudança de vida, a mudança em áreas da sua vida, porque você ainda não está reconhecendo que Deus ele é o mesmo, independente do que você está passando. Então nessa noite eu quero te falar, eu quero te desafiar a colocar a Deus acima de tudo, acima das dores, acima dos problemas, a chamar a presença de Deus, a adorar a Deus, independente do que você está vivendo, porque Deus ele vai continuar sendo o mesmo. Paulo e Silas, eu acredito que se eles não tivessem ali, né, sido soltos, não tivessem ali pregado o evangelho, eles iriam continuar firmes, iriam continuar posicionados, iriam continuar ali, ó, firmados, alicerçados na palavra de Deus. Mas a gente por muito menos, porque eu acredito que aqui ninguém nunca foi preso pelo evangelho, que dirá, né, culpar a Deus por aquilo que nós passamos. Paulo e Silas talvez poderiam usar, né, esse pretexto, usar essa situação e falar: não, mas eu estava fazendo a obra. Não, mas isso daqui não é justo, porque estava relacionado diretamente a Deus. Agora eu acredito que muitos de nós vivemos situações onde a gente quer culpar a Deus sem Ele nem estar envolvido. Talvez pessoas que te decepcionaram, pessoas que te frustraram, pessoas, líderes, pessoas que te entristeceram, e você lança esse problema para Deus, e você lança essa frustração para Deus, e você fala: ah, mas também agora eu não quero mais saber de discipulado, também agora eu não vou mais na célula, também agora eu não quero saber, eu não vou me envolver, eu vou ficar no banco, porque quanto mais a gente se envolve, mais podre a gente sabe, mais coisa a gente sabe. Só que o propósito de Deus não é isso, porque você fazendo isso, você impede que o evangelho seja propagado, você impede que pessoas sejam alcançadas, você impede o seu próprio crescimento, porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus ele continua sendo Deus, ele continua sendo soberano, ele continua sendo grande, poderoso, só que as nossas decisões vão afetar diretamente a nós. Quando você decide: ah, agora eu vou ser só ovelha, agora eu não quero me envolver com nada, você acha que Deus está perdendo com isso? Você acha que Deus está ali falando: nossa, eu não vou mais poder contar com fulano? Não.
Porque na obra de Deus ninguém é insubstituível. O único que é insubstituível é Ele. Deus, Ele levanta outros e levanta muitas vezes até mais capacitado. Pessoas com o coração mais quebrantado, com o coração mais entregue, que estão olhando verdadeiramente para Ele. Deus, Ele não depende de nós. O servir a Deus, estar na presença de Deus é um privilégio. Fazer a obra de Deus é um privilégio, não é um peso. Então a gente precisa entender isso, para que Deus ele possa se manifestar na nossa vida, para que Deus ele possa realmente ter liberdade em nossas vidas, para que a gente possa realmente experimentar, né, o terremoto de Deus com relação à presença dele, com relação à glória dele invadindo, né, a nossa vida. É muito bom o momento que a gente está aqui no culto. Eu acredito que praticamente todos, né, sentiram a glória, a presença de Deus, louvaram, adoraram, e é muito bom esse momento de comunhão. Mas como que está a sua vida fora daqui? Fora do domingo, fora dessas 2-3 horas que você passa aqui? Será que você experimenta a presença de Deus? Será que você espera o próximo domingo para sentir a presença de Deus? Falar, e agora eu já quero o próximo culto, eu já quero o culto de terça, eu já quero a célula para poder sentir a presença de Deus. Não. Deus ele não depende da reunião para se manifestar na sua vida. Ele não depende de uma reunião para fazer as coisas estremecerem, abalarem. Você precisa entrar no seu quarto com a mesma entrega que você vem para o culto. Você precisa entrar em oração e falar, Deus, é eu e o Senhor. Eu não quero saber de mais ninguém. Estremece esse lugar onde eu estou. Estremece as minhas estruturas. Mas eu preciso sentir a tua presença. Eu preciso experimentar a tua presença. A gente precisa se voltar e se render cada vez mais para voltar à essência de sentir a presença de Deus. Mais do que sentir, de ter convicção daquilo que Ele já falou, daquilo que Ele já prometeu, daquilo que Ele já fez, porque é muito bom, é muito, né, alegre, a gente vem aqui, encontra os irmãos, encontra amigos, encontra, né, pessoas que a gente conversa, mas Deus ele não está aqui somente porque você veio ver o seu irmão. Ele não está aqui porque você veio, né, cumprir um protocolo. Ah não, porque se eu não for no culto, o meu líder de célula vai ver. Se eu não for no culto, o pastor tal vai me mandar mensagem. Não. Deus ele quer se manifestar na glória, na presença dele, não apenas aqui. Porque aqui é muito claro, é muito nítido. A gente sente a presença de Deus, ela é palpável. Mas e fora? E no seu trabalho? Como está a presença de Deus na sua vida? Como está a presença de Deus? Será que Deus ele tem liberdade para fazer um terremoto lá no seu serviço? Ou será que você pensa, não, Deus, aqui não. Aqui não, porque as pessoas vão ver. Aqui não, porque, como eu disse, né, o terremoto ele não é algo que você esconde. Então as pessoas ao seu redor vão ver. E você fala, não, Deus, aqui vai ser um ambiente meio estranho. As pessoas vão questionar, as pessoas vão falar. Deus ele quer se manifestar, ele quer estremecer as suas estruturas, mas não é somente aqui. Não é somente neste lugar, não é somente nessas 2-3 horas que você passa no culto. Não, é em todos os momentos. Seja em casa, seja no trabalho, seja no secreto. Deus ele quer ter essa liberdade. Porque se a gente for parar para analisar nessas três passagens, nessas 3 passagens onde a gente viu, onde a gente leu, algo que é muito claro, algo que é muito nítido, que quando o terremoto aconteceu ali, Deus ele tinha liberdade. Ele tinha liberdade. Paulo e Silas estavam lá cantando, adorando, e é muito nítido que Deus ele tinha liberdade naquele lugar. A gente vê na morte de Jesus, apesar de ser algo dolorido, apesar de ser algo, né, assim, triste, quando a gente pensa em morte, automaticamente a gente já pensa como algo triste, porque a nossa carne não está preparada para a morte, né? Então a gente já pensa, olha, morte é algo ruim. Mas ainda assim a gente vê que Deus ele tinha liberdade ali em Jesus, porque Jesus ele estava obedecendo, porque Jesus ele estava cumprindo o propósito que ele veio na terra. E a gente vê então que o Espírito Santo tinha liberdade para atuar, para fazer naquele lugar, para que as outras pessoas ao redor vissem. E eu não preciso nem dizer sobre a ressurreição de Jesus, né? De como
Deus estava naquele ambiente, de como Deus tinha o controle e a liberdade daquele lugar. Então a gente precisa parar de limitar a ação do Espírito Santo. A gente precisa parar de estipular onde a gente quer que Deus trabalhe, onde a gente não quer que Ele trabalhe. A gente precisa parar de limitar onde a gente quer, qual área. Senhor, eu quero um terremoto em tal área, mas nessa daqui não, porque vai doer, né? Eu sei que um terremoto, ele abala, um terremoto ali, ele causa, né, as estruturas, ele causa danos. Então essa área aqui é uma área de fragilidade, é uma área que eu sinto dor, é uma área onde, né, eu tenho dificuldades, então essa área não. Mas talvez é exatamente nessa área que um terremoto vai trazer a cura. Talvez é exatamente nessa área que o terremoto vai trazer a libertação. E enquanto eu preparava, né, a ministração, Deus me direcionou e me incomodou muito para que eu falasse um pouco sobre terremotos que eu vivi. E eu sou bem resistente, né? A Ana está aqui, ela sabe, eu sou bem resistente em falar em questão de testemunho, principalmente em ministração. Eu gosto realmente de focar na palavra, na mensagem, mas eu creio que tem um propósito. E quando eu preparava, Deus ele falou, você vai falar o seu testemunho. E eu tenho convicção que o terremoto que eu vivi é para glorificar o nome dele. Eu tenho convicção de que as coisas que eu vivi é para glorificar o nome dele. E se eu não puder falar, se eu não puder expressar, se eu não puder colocar para que outras pessoas reconheçam, ele é o Deus dela. Então não adiantou eu viver terremotos na minha vida. E o que eu queria compartilhar, eu sei que algumas pessoas, talvez poucas, sabem, mas eu vim de outra, né, igreja, outra denominação. Eu me converti adolescente ainda, com 13, 14 anos. E por volta ali de 2017, mais ou menos, eu fui diagnosticada com uma doença que totalmente atípica para a minha idade. Na época, com 27 anos, e eu fui diagnosticada com fibromialgia. E talvez aqui muitos nem saibam, nem conheçam o que é. Mas eu lembro que quando eu comecei a investigar e eu comecei a pesquisar, indo em vários e vários médicos, quando eu questionei essa possibilidade para um reumatologista, ele falou, não, sem chance, é impossível, você não tem idade. Isso é para pessoas acima de 40 anos. E ele nem me pediu os exames, para você ter uma noção. Porque ele falou, não, sem chance, é impossível. E naquela época eu sentia muitas dores. A fibromialgia é uma doença que ataca todos os músculos, tendões e articulações do corpo ao mesmo tempo. E em contrapartida, não apenas a parte muscular, mas é uma falha no cérebro, então afeta também toda a parte neurológica, em questão de concentração, de memória, de atenção. E como é algo no cérebro, afeta todo o restante do corpo. Então, aparelho digestivo, urinário, respiratório, todo o corpo. E quando eu recebi então o diagnóstico na época, eu já estava afastada pelo INSS, porque eu realmente não tinha condições de trabalhar naquela época. Era uma dor que eu não conseguia levantar da cama. Era uma dor que eu ia para o pronto-socorro assim, umas 2 vezes por semana, no mínimo, para tomar medicação na veia. Já cheguei a tomar até mesmo morfina, porque era algo que era sem proporção. Era algo que os médicos falavam, olha, não tem mais o que eu fazer, não tem mais o que eu aplicar, porque para a medicina é uma doença que não tem cura. Para a medicina é uma doença que não tem melhora, né? Que você remedia, que você alivia, mas não tem melhora. E então eu comecei a buscar e eu fiquei muito limitada, muito. E durante aquele tempo eu já era cristã e muitas vezes eu ouvia, isso é falta de Deus. Muitas vezes eu ouvia, mas você não está buscando, você não está crendo, isso é emocional. Mas não era. E eu não entendi aquilo que eu estava vivendo. Mas uma coisa que eu me recordo é que eu nunca questionei para Deus o porquê que eu estava vivendo. Eu nunca reclamei, eu falava, Deus, eu não posso reclamar, eu não sei porque eu estou vivendo isso. Mas o Senhor sabe. E eu nunca reclamei, e muitas vezes chorando, com dor, precisando de pessoas até mesmo para me dar comida na boca, muitas vezes, porque eu não conseguia comer sozinha de tanta dor. E então Deus, Ele começou a fazer e a ministrar na minha vida sobre como era bom estar na presença dele. Foi um momento que, por mais que eu sentia dores, foi um momento que, por mais que eu estava totalmente limitada, que eu não conseguia colocar, por exemplo, uma calça jeans,
porque a calça jeans encostava na pele e doía, que eu não conseguia colocar uma leg. Agora você imagina uma jovem de 20 e poucos anos sem conseguir escolher a roupa que vai usar por causa da dor. Colocar salto, então, nem pensar, de forma alguma. E Deus, ele começou a ministrar no meu coração, e foi o momento onde eu mais me aproximei de Deus. Foi o momento onde eu mais me aproximei, porque eu sabia que a medicina não podia fazer nada. Eu sabia que a minha família não podia fazer nada, que amigos não podiam, e que nem eu mesma podia fazer nada, que era Ele. E foi o momento que eu mais me aproximei, foi o momento onde eu mais experimentei a glória de Deus. Foi o momento onde Ele mais ministrou no meu coração. Foi o momento onde ali eu vivi experiências marcantes, de terremotos, literalmente, de Deus pegar, né, e me sacudir, mas Ele estava junto comigo. Eu não estava sozinha naquele terremoto. A presença dEle era palpável junto comigo. E então, passou então alguns meses, e então Deus, ele começou a me incomodar na época, né, me direcionar. Eu falo que Deus, ele é engraçado, né? Ele chega a ser engraçado. Eu falo, muitas vezes no discipulado eu brinco com a Ana, eu falo, Deus tá rindo na minha cara, porque assim, é cada coisa que acontece. E eu lembro que na época, quando Deus, ele me falou sobre a mudança de ministério, não tinha acontecido nada na outra igreja. Eu não briguei, eu não tive discussão, eu não tive nada, não tive problema com os pastores, não tive absolutamente nada. E Deus então começou a ministrar, você vai mudar de ministério. E eu falei, eu tô louca, não tem motivo para isso, não tem razão para isso, isso é uma voz da minha cabeça. Não existe isso, não tem porquê isso. E eu sempre fui muito ativa na obra, da mesma forma lá, eu sempre fiz muitas coisas. E eu comecei a orar e pedir direção. Eu falei, Deus, me explica, por que isso? E Deus continuava, você vai mudar de ministério. E eu falei, gente, eu tô louca, não é possível. E eu comecei a orar e jejuar e buscar em Deus e falar, Deus, então tá, me mostra aonde eu tenho que ir. E eu me lembro que a primeira igreja que eu visitei foi a Casa da Bênção. E automaticamente a primeira igreja que eu descartei de cara, porque era totalmente contramão para mim, era totalmente fora de mão. E eu pensava, Deus, eu tô sentindo dor, eu não consigo nem andar direito, como que eu vou andar daqui até lá na Rio Branco para pegar um ônibus? Não tem condições. Eu visitei a igreja, eu gostei, mas eu falei, não, sem chance. É fora de mão, não tem como. E nos dias que eu tiver com dor, e nos dias que eu tiver, né, dificuldade, nos dias que eu não estiver aguentando, como que eu vou fazer? Não, lá não é. E aí então eu continuei orando, buscando, jejuando. E eu visitei outras igrejas, mas em nenhum lugar Deus confirmou, em nenhum lugar Deus deu paz. E eu me lembro então que depois de 3, 4 meses mais ou menos orando, eu fui para Deus e eu falei, Deus, se foi o Senhor que falou isso comigo, o Senhor vai ter que me falar onde que é. Porque senão eu não vou mais. Se o Senhor não me falar onde que é, eu não vou, não tem condições, eu não vou ficar nessa coisa, nesse tempo. E isso foi numa sexta-feira à noite. Eu orei assim, né, como diz a Juliana Gregório, ousadamente, né, ali com Deus. Eu falei, Deus, ou vai, ou o Senhor me mostra, ou então não tem mais isso. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, era numa sexta-noite, e no sábado de manhã, eu em casa, sem nem pensar nisso, o Espírito Santo me trouxe a memória. E ele falou, é lá. E é engraçado porque quando Deus, ele traz respostas, a gente quer argumentar com Deus. A gente quer, né, como Samuel falou, trazer soluções para Deus. E Deus falou, é lá. E eu falei, Deus, não é lá. Não é possível, porque como que eu vou fazer? É contramão, é fora de mão. E comecei a trazer os argumentos para Deus. E comecei a falar com Deus as dificuldades e as minhas limitações para estar aqui. E eu me lembro muito forte que o Espírito Santo falou muito no meu coração, e eu me lembro como se fosse hoje. E ele falou, você vai, porque é lá que você vai ser curada. E quando o Espírito Santo falou isso, eu falei, amém, eu vou. E eu vim naquele sábado mesmo, eu vim no culto. Eu lembro que foi na época de retiro, eu fui no mesmo retiro, fui pro retiro, passei mal no retiro, tive dores no retiro, mas eu fui. E eu lembro que a pastora Vânia falou comigo, olha, se Deus está te trazendo para cá, é porque tem um propósito. Deus, ele não iria fazer isso sem um propósito. Ele não iria fazer isso sem um motivo, né? Porque não teve uma situação, não teve um contexto para isso. Então tem um propósito. E eu fui para aquele retiro, né, assim, entregue. Eu falei, Deus, o Senhor vai ter que me falar qual é o propósito.
eu preciso saber qual é o propósito, porque eu não estou entendendo nada até agora, eu preciso saber. E eu lembro que naquele retiro foi o primeiro lugar onde Deus ele falou comigo sobre o chamado, né? Foi o primeiro lugar onde ele falou comigo sobre o pastoreio, e automaticamente a gente que é humano faz o quê? Reclama, né? Questiona. Deus, eu não quero ser pastora. Eu lembro nitidamente, Deus, eu não quero esse chamado. Na outra igreja que eu congregava, era uma igreja menor, era uma igreja que eu estava muito perto dos pastores, e eu via, né, as dores deles, eu via as lutas, as dificuldades, e eu sabia muito bem que ser pastor estava muito longe de pregar. Eu sabia muito bem que ser pastor estava muito longe de subir no altar e ministrar durante um tempo. E eu falei, Deus, eu não quero. Mas quando a presença de Deus vem, irmãos, a gente não resiste. Quando o furacão de Deus vem na nossa vida, ele vem de uma vez só. E a gente não consegue, as estruturas são abaladas, a gente não resiste, porque a presença de Deus se faz em nossas vidas. E em questão de poucos meses, eu já estava liderando célula, eu já estava na escola de pastores, ativa, fazendo as coisas. E eu sei que naquela época, muitas pessoas não entenderam. Muitas pessoas eu até via, nossa, mas ela chegou agora e já está fazendo isso tudo. Nossa, mas ela chegou agora e já está ali sentada na janelinha. Mas as pessoas não entendiam que o propósito de Deus, que o terremoto que Deus havia causado na minha vida, tinha que glorificar o nome dele, tinha que fazer com que as pessoas percebessem que ele era o Deus da minha vida, tinha que fazer com que as pessoas não entendessem o sobrenatural de Deus. E da mesma forma como Deus ele fez na minha vida, eu creio e eu declaro que ele pode fazer na sua vida. Eu creio e eu declaro que ele pode fazer muito mais. E para a glória de Deus, eu posso testemunhar e eu posso dizer que hoje eu estou curada. Eu posso dizer que hoje eu não tenho crises, eu não tenho dores, tanto que estou aqui de salto, né? Eu não tenho dificuldades mais de escolher uma roupa, eu não tenho dificuldade mais de andar e eu não tenho mais dificuldade de fazer coisas que antes eu nem podia imaginar, que antes eu pensava, não tem mais jeito, porque os médicos dizem que é crônico, porque os médicos dizem que não tem cura. Mas o meu Deus, o meu Jesus, causou um terremoto para que as pessoas ao meu redor, para que os médicos e a minha família entendessem que o meu Deus é Deus, que é um Deus que causa terremotos, que é um Deus que a presença dele é inquestionável e que onde a presença dele está, as pessoas não vão conseguir questionar, as pessoas não vão conseguir entender, as pessoas não vão conseguir explicar, porque o terremoto de Deus é algo sobrenatural. O terremoto de Deus é algo que abala, a presença de Deus é algo que abala. Que você queira sim o mover de Deus na sua vida, que você queira sim Deus estremecendo, Deus abalando, Deus tirando as coisas de lugar, mas nunca, absolutamente nunca, deixe de desejar a presença dele, deixe de desejar que ele se manifeste na sua vida, deixe de desejar que ele cause sim um terremoto, mas para que você viva experiências sobrenaturais com ele. É sobre você e ele, não é sobre as pessoas ao seu redor, não é sobre líderes, não é sobre pastores, é sobre você e ele, porque só você e ele sabem o processo que você passou, só você e ele sabem as lutas que você viveu, e que quando o terremoto chegar, que quando a vitória, a bênção chegar, você glorifique o nome dele, você reconheça a honra e a glória dele, você continue pregando e propagando o evangelho, você continue levando a mensagem da cruz, porque o terremoto, ele não é em vão, ele não é aleatório, ele é sobrenatural. Amém? Então, com essa palavra, se coloque sobre os seus pés e você vai agora orar. Você vai agora buscar de todo o seu coração. Você vai orar talvez como nunca antes. E você vai pedir, Deus, cause um terremoto na minha vida. Cause um terremoto em áreas, ó Pai, que só o Senhor sabe, para confundir as pessoas, mas acima de tudo, para que a Tua presença seja visível, para que eu possa experimentar a Tua glória, para que eu possa, Jesus, ter experiências individuais. É sobre a Tua presença. Então, neste momento, ore e clame a Deus insistentemente em nome de Jesus.
Pai